OCEPARcast Inteligência Política, pelo fortalecimento do cooperativismo paranaense. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao OCEPARcast Inteligência Política, podcast do Sistema OCEPAR que trata de política brasileira e paranaense em busca do fortalecimento do cooperativismo. Esse é o nosso episódio de estreia e é uma alegria imensa ter você, ouvinte, com a gente. Eu sou Yara Maggioni, jornalista do Sistema OCEPAR e te acompanho hoje ao lado da coordenadora de Relações Institucionais, Daniele Silva. Daniele, seja muito bem-vinda ao OCEPARcast Inteligência Política. Olá, Yara, obrigada pela apresentação, obrigada a todos que estão conosco nesse episódio do OCEPARcast Inteligência Política. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre política, um assunto que é tão relevante no nosso dia a dia, mas que gera muita resistência, às vezes até preconceito e muita falta de conhecimento entre as pessoas. Eu espero contribuir para que a gente possa debater aqui a democracia brasileira, para que ela seja fortalecida e que com isso as nossas cooperativas e o cooperativismo de uma maneira geral também saiam ganhando com ambientes mais profissionais de atuação. Muito bom, Dani. Nesse episódio de estreia, eu quero que você explique qual a ideia desse podcast. Você falou um pouquinho na sua fala inicial sobre a relevância de trazer a política para a discussão de todos, mas o que seria isso exatamente na sua visão? Yara, infelizmente no Brasil a gente não tem uma educação que é voltada para a participação e para o debate político. Inclusive a palavra política muitas vezes ela tem um certo estigma, muita gente ouve falar de política e já diz, eu não quero saber desse assunto, não tem político que me represente, isso é só roubalheira. Muitas associações negativas, as próprias cooperativas entendem que esse não é um assunto para elas, confundem um pouco a questão da neutralidade com a omissão política, então isso é muito ruim para a democracia e para as pessoas, porque elas acabam não tendo seus interesses representados. Inclusive, esse tipo de discurso de afastamento da política acaba contribuindo justamente para o que a gente pode chamar de uma má política, né? Que são muitas vezes os políticos aí que não querem que as pessoas conheçam de fato questões públicas, que participem, né? Que entendam o que está acontecendo com o governo, com o Senado, com a Câmara, com as assembleias. Então, a gente faz política, né? Na verdade, o tempo todo. A gente precisa entender sobre esse assunto. Quando a gente está, por exemplo, no nosso trabalho, vai apresentar algum projeto, a gente vai negociar, por exemplo, mais tempo, mais prazo. Quando a gente está no nosso dia a dia com os nossos vizinhos, se eu moro num condomínio, por exemplo, a gente acaba participando de decisões que são comuns, então é importante a gente conhecer e entender que a política está muito mais próxima no nosso dia a dia do que a gente pensa, né? Fazer política nada mais é do que a gente fazer com que os nossos interesses sejam ouvidos, que a gente possa dialogar, discutir e fazer representar as nossas intenções, enfim, os nossos valores de alguma forma. Então é um assunto que é de fato importante e essencial para as nossas vidas. Muito interessante, Dani, você trazer esses exemplos, colocar essas outras participações que são também participações políticas do nosso dia a dia e faz a gente pensar, né? Opa, a política é muito mais do que eu imagino, não é só quando tem eleição, não é só olhar para aqueles que nos representam, né, nos cenários que você já citou, nas assembleias, na Câmara Federal, enfim, nas prefeituras. E como esse podcast, na tua visão, Dani, pode contribuir para que para que você, para que todos que estão ouvindo entendam mais sobre política? Então, o podcast nasceu dentro do programa de educação política do Sistema OCEPAR, que tem como objetivo aí mostrar que quanto mais a gente conhece sobre política, mais a gente consegue tomar decisões conscientes e com mais autonomia. Saber sobre política faz a gente compreender melhor o mundo em que a gente está, decidir melhor os rumos da nossa vida, do nosso trabalho, das cooperativas, do que a gente conhece aí por economia, investimentos e tantas outras coisas. Então, a ideia do podcast, quando a gente planejou ele, é que ele possa ser executado aí para falar de uma maneira clara sobre um tema que é complexo para muita gente, né? Que a gente possa explicar conceitos básicos da política, mostrar como que o cooperativismo pode estar mais engajado sobre esse tema, trazer pautas atuais que são debatidas no cenário
local, no cenário nacional, no cenário estadual. O que a gente quer é que a política seja um assunto do dia a dia e que cada vez mais as pessoas se interessem por conversar sobre o assunto, debater propostas e estar com a gente nesse trabalho para buscar os melhores cenários aí para as cooperativas. Por isso que também a gente conta aí com a contribuição de todos que estão nos ouvindo, né? Quem tiver sugestões de temas, críticas, enfim, quer saber sobre um assunto com alguma profundidade ou tem alguma dúvida, todo mundo é muito bem-vindo para que a gente possa ir trabalhando esses conceitos e executando isso da melhor forma possível. Sugestões sempre muito bem-vindas, está aí a palavra da Daniele, que é coordenadora de Relações Institucionais do Sistema OCEPAR, falando sobre a sua participação também. De fato, Dani, é um trabalho que, na minha visão, é muito bacana, em prol do cooperativismo, buscando também um Brasil mais educado politicamente, com pessoas que sabem tomar melhores decisões e, a gente não pode esquecer, ter mais condições também de garantir uma sociedade melhor para a gente viver. Como é que vai funcionar o podcast, Dani? Quando ouvir, onde ouvir, também conta pra gente. Toda semana a gente vai lançar um episódio diferente, tratando de temas que são discutidos aí, que estão no dia a dia da política e que tem essa relação com o cooperativismo. Então as pessoas podem acompanhar os novos episódios pelo YouTube do Sistema OCEPAR, e você pode se inscrever no canal para nos acompanhar semanalmente, e também no Spotify OCEPARcast. É fácil de encontrar e acompanhar aí os próximos episódios. Excelente, Dani. Os episódios que serão curtos para ficar fácil de ter esse acompanhamento e para que você tenha acesso semanal também a diversos temas importantes para a política e para o cooperativismo. É um projeto que, como a Dani disse, faz parte do Núcleo de Educação Política para contribuir com a educação política do cooperativismo, né? É isso aí, Yara. Na OCEPAR, desde 2018, a gente faz um trabalho estratégico com base na educação política do cooperativismo. A gente tem formado redes atuantes de representação das cooperativas, processos bem definidos e bastante gente engajada fazendo acontecer em todo o Paraná. A OCEPAR tem um compromisso já desde a fundação, que aconteceu lá na década de 70, de fazer uma boa representação das cooperativas junto aos representantes públicos e políticos. E o podcast, nesse sentido, é mais uma forma da gente avançar nesse trabalho e nessa discussão. O meu convite, então, é esse. Acompanhe o que a gente faz, acompanhe os debates do OCEPARcast Inteligência Política e ajude a tornar o cooperativismo ainda mais forte e representativo no nosso estado e no nosso país. O convite, então, está feito. Espero que você, ouvinte, nos acompanhe e tenha bons aprendizados com o podcast OCEPARcast Inteligência Política. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Você ouviu o OCEPARcast Inteligência Política, promovido pelo Sistema OCEPAR. O cooperativismo bem representado é ainda mais forte.